Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Karko-Bhavo Nesto, que é uma expressão do sânscrito que significa o indicador destrói a casa. E este fenômeno ocorre sempre que um planeta indicador de uma casa se posiciona naquela casa astrológica no mapa Bhava Chalit, no mapa Bhava ou simplesmente no mapa das casas. Então, o mapa das casas, ele é um mapa que vem junto com o seu mapa natal e ele dá a precisa geometria de onde se encontra um planeta numa casa. Cada casa astrológica representa uma área de nossas vidas. E os planetas que vão do Sol até Saturno, os chamados 7 pessoais, cada um deles representa uma área específica de nossa vida, mas eles são os agentes, as grahas. Então, quando nós colocamos o chamado indicador de uma casa naquela casa, ele provoca hiperdesenvolvimento, tanto na casa e nos assuntos representados pelaquela casa, quanto na natureza daquele planeta. É parecido com você vai organizar uma festa e você faz um convite para uma dúzia de pessoas. Então, você vai preparar um banquete para uma dúzia de pessoas. Mas no dia vem só meia dúzia. Então, você já havia preparado comida para 12 pessoas. Então, as pessoas que estiverem dentro da festa vão achar maravilhosa a festa, porque vai ter comida suficiente até todo mundo se empanzinar. Mas por mais que todo mundo vá comer bem na festa, ainda vai sobrar muita comida. Então, você vai ter que resolver o que você faz com aquilo. Ou você faz uma nova receita, ou você dá para quem quiser. Não é de todo ruim, mas pode ser interpretado como um desperdício. Então é exatamente isso que ocorre quando um planeta que é o Bhava Karka, ou o indicador de uma determinada casa, vai para aquela casa. Ele provoca hiperdesenvolvimento que pode estragar tanto a casa ou a natureza do planeta por excesso de desenvolvimento. Mas aos olhos da sociedade, vai aparentar que aquela área da sua vida está perfeitamente tranquila. Você deve buscar no seu mapa Bhava se você tem este fenômeno chamado Karko Nesto Bhavo, e você pode montar o seu mapa védico no software de astrologia védica chamado Jagannatha Hora. Caso você não saiba soletrar, eu vou deixar na descrição do vídeo para você procurar depois. Obrigado. Marte na casa 3 ou 6. No meu mapa vai estar representado assim, e se você tiver Marte em uma dessas duas casas, você tem Marte e hiperdesenvolvimento. E o que ocorre quando isso acontece? Marte é o planeta da lógica, da razão, da nossa capacidade de lidar com máquinas, analisar a vida por uma perspectiva racional. É nossa paixão, nosso instinto de sobrevivência, nosso instinto de competitividade, nossa força de vontade, a capacidade de destruir os inimigos através de estratégias. Então, quando você tem Marte em uma dessas duas casas, Marte na casa 3 pode dar hiperdesenvolvimento com irmãos e irmãs, porque a casa 3 representa
a nossa relação com os nossos irmãos. Então, é comum pessoas com esse Marte crescerem numa família com muitos irmãos e os pais terem que dividir a atenção, dividir o afeto, dividir o carinho entre o nativo e todos os outros, e essa pessoa se sentir enciumada ou os irmãos se sentirem enciumados. Então é mais frequente brigas por causa de ego, brigas por causa de disputa, brigas por causa de inveja, mas pode acontecer também acidentes domésticos envolvendo irmãos. Talvez pode acontecer também o contrário, da pessoa ter Marte na casa 3 e não ter nenhum irmão, porque quando o Carca vai para a casa que ele indica, ele pode eliminar completamente os fatores daquela casa. Marte na casa 6 pode dar problemas com tios e tias maternos, porque a casa 6 é a terceira da quarta, então pode haver competitividade, escândalos envolvendo essas pessoas. Frequentemente você vai encontrar pessoas com esses Martes se envolvendo em carreiras que requeira agressividade, que requeira que exige qualidades mais masculinas, como por exemplo um advogado, porque a casa 6 rege divórcios. Então é comum advogados ou procuradores ou concurseiros, pessoas que estão constantemente estudando para concurso público e tentando colher o máximo de informações possível para derrotar os rivais. Normalmente essas pessoas, elas tendem a ter uma perspectiva mais lógica e uma postura mais racional perante a vida. Então, caso você não tenha Júpiter em ângulo pode razoavelmente aliviar esse excesso de lógica, mas caso não for, essas pessoas, elas podem, você pode ter muita dificuldade de conversar sobre temas metafísicos, temas abstratos. Então são aqueles consulentes que o astrólogo precisa constantemente explicar a astrologia de maneira matemática, porque caso o astrólogo vá para um caminho muito metafísico, eles tendem a não gostar ou apreciar a consulta, tendem a não achar útil. Essas pessoas costumam ser agressivas de uma maneira exacerbada. Então, é preferível você canalizar essa agressividade para uma profissão que requeira a agressividade. Você vai encontrar policiais, bombeiros, pessoas que trabalham com profissões que requeira movimento, que requeira dirigir automóveis ou lidar com máquinas ou reparar, operar máquinas. Mas caso você não enverede para uma dessas profissões, você pode acumular agressividade. E isso eventualmente explodir como uma panela de pressão. Então, esses indivíduos aí, se eles mandarem uma mensagem no WhatsApp para você e você visualizar e não responder a mensagem, eles vão tirar satisfação com você, vão ligar para você e falar: por que você não me respondeu? Qual é a sua? Você está tirando onda com a minha cara? Então, é fundamental você, com o hiperdesenvolvimento de Marte, sempre pensar 2 vezes antes de agir, porque vocês são intrépidos e impulsivos. Então, quando um amigo ou um colega de trabalho faz uma piada sobre alguma coisa que você é sensível, você deve aprender a relevar. São pessoas que elas têm muita dificuldade de relevar as coisas. Elas tomam tudo de maneira muito íntima e pessoal. Então,
A casa 3 representa a convivência com pequenos grupos, então quando você coloca o indicador, a pessoa tem problemas com pequenos grupos, porque às vezes ela é hipersensível a críticas e ela tende a reagir de maneira agressiva e as pessoas, de repente, né, se distanciarem delas. Ou pode acontecer também de você ter uma reação muito instintiva, porque são pessoas muito instintivas e que não gostam de ficar se justificando pelos seus atos. Então, quando elas convivem debaixo do mesmo teto com irmãos e irmãs ou com parentes, essas pessoas podem ter uma coleção de histórias com um final frustrante, porque se você não adquirir a sua independência financeira e por extensão a sua independência moral, você pode ter problemas dentro de casa, porque você vai querer impor a sua vontade, principalmente se a pessoa tiver o sol também em uma das casas onde adquire hiperdesenvolvimento. Então você pode às vezes perder muitos contatos importantes, que são amigos ou pessoas que podem te indicar no mercado de trabalho porque você não tem tato, você não tem traquejo. Mais uma vez, se a pessoa tiver Vênus em ângulo, isso pode ser razoavelmente aliviado, porque Vênus representa a diplomacia. Então, Marte em hiperdesenvolvimento, vocês carecem de diplomacia. Então, às vezes, a maneira como você... A sua sinceridade pode até ser uma qualidade boa, mas o desafio aqui é você preservar a sua sinceridade e a sua espontaneidade sem ferir ou metralhar as outras pessoas. Então, ao invés de você usar uma palavra violenta, tente substituir essa palavra por uma outra mais diplomática, fazer curso de mindfulness, que é o curso que orienta as pessoas a terem uma comunicação não agressiva, pode ser extremamente útil para pessoas com Marte em hiperdesenvolvimento, principalmente Marte na casa 3, porque ao invés de você falar eu quero que você saia, você pode falar eu gostaria, por favor, que você saísse. Tem uma diferença como a pessoa vai receber a informação. Essas pessoas podem ter uma sexualidade bastante espontânea e para outras pessoas uma sexualidade até mesmo agressiva. Esses caras aqui são aqueles caras que assim, se rolou a oportunidade de fazer sexo, eu falei assim, você tem local? Não, não tem um local. Eu falei assim, vamos ali na escada de bombeiro. E eles vão na cara de pau, sem o menor pudor. Mas tudo bem, se você tem uma sexualidade mais espontânea, não tem problema, contanto que você expresse os seus instintos de maneira responsável. Então, à medida que vocês vão aprendendo a dominar e canalizar a energia agressiva em atividades construtivas e aprender a desenvolver a comunicação não agressiva e uma comunicação mais diplomática, vocês podem crescer muito profissionalmente e nas suas relações interpessoais, porque Marte em hiperdesenvolvimento é excesso de potencial que precisa ser afinado, lapidado, porque ele por si só pode ser um diamante bruto, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Marte em hiperdesenvolvimento. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!